Paz do Senhor, irmãos, irmãs, boa noite a todos vocês. Estão preparados para a gente aprender um pouquinho mais sobre família? Vamos lá, né? Com a graça de Deus, dar continuidade. Quero te convidar a você abrir aí sua Bíblia no Salmo 128. Um salmo muito conhecido. Salmo de número 128. Que bom que você está aqui nessa noite, né? Aprender sobre família é uma das grandes dádivas, irmãos. A gente falou aqui sobre a primeira pregação, família é um projeto de Deus. Falamos aqui sobre problemas e conflitos com o presbítero Anderson aqui da última vez, né? Domingo passado, estava viajando. Cheguei de viagem, hoje pela manhã cedo, uma semana fora. Mas pela graça de Deus, Deus me deu essa oportunidade de poder desfrutar com os irmãos aqui dessa palavra hoje, estarmos adorando, cultuando, celebrando ao Senhor com a graça do Senhor Jesus. Bom, irmãos, Salmo 128 tem apenas 6 versos. Eu quero ler aqui, eu vou ler na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, os irmãos podem ficar à vontade. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa e seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Quero te convidar a você a orar, em nome de Jesus, presente sua vida, presente a minha vida, que a gente possa sair daqui com a clareza e o entendimento da palavra do Senhor no nosso coração, a gente possa guardar essa palavra nessa noite no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, meu amado amigo Jesus, eu oro a Ti, Pai. Eu te agradeço pela bênção da gente poder estar reunidos aqui no Teu nome. O Senhor sabe que nós não somos merecedores e dignos de estar junto a Ti, mas pela Tua graça e misericórdia, o Senhor tem nos alcançado, nos perdoado, pelo sacrifício na cruz. O Senhor tem estendido aqui o Teu perdão sobre nossa vida e nós temos hoje o privilégio de entrar na sala de adoração, no Santo do Santo, de poder render a Ti nossa gratidão, de levantar nossas mãos, de Te adorar, dos nossos lábios proferir palavra de exaltação ao Teu nome, Senhor. Nós temos essa dádiva de poder nos conectar com o Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, a Tua graça infinita derramada sobre nossa vida, Senhor. Eu quero Te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a entender a palavra nessa noite, que Teu Espírito venha nos auxiliar, nos dar entendimento, nos dar clareza, nos dar convicção, para que a gente possa guardar essa palavra e termos experiências com o Senhor reais, experiências da nossa família real junto a Ti, que o Senhor possa nos tocar nessa noite, possa nos quebrantar, possa nos levar mais próximo de Ti, que a gente esteja com o nosso coração rendido, Senhor, com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz e que o Senhor se alegre de nós nessa noite, que a nossa vida possa se render totalmente a Ti e que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que a Tua palavra venha do Teu coração para o nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos perdoe, Pai, grandemente, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, podem ficar à vontade. Que bom que você está aqui. Nós louvamos a Deus aí, você que nos visita aqui nessa noite. Que Deus possa abençoar aí sua vida, em nome de Jesus. Apesar de estar sentindo falta de alguns irmãos, né, ainda não sei alguns porquês, mas eu creio que o Senhor sabe todas as coisas. Bom, irmãos, nós estamos numa série de pregações falando sobre família, um projeto de Deus. A gente já entendeu que família não é um projeto nosso, é um projeto dele para nós. A gente já entendeu aqui que todas as famílias têm conflitos, têm problemas. E a gente vai entender hoje, é o objetivo a gente entender se existe família perfeita. E qual que é a solução, né? Para tantos conflitos, tantos problemas, tem que ter uma solução. Qual que é a solução para os conflitos aí familiares, né? Para os casais, relacionamentos, pais, filhos? Como é que a gente resolve o problema dos erros, né?
E eu coloquei aqui 2 perguntas para a gente refletir, irmãos, importante para nós. A primeira pergunta para você pensar, baseada em Salmo 128. A primeira pergunta é baseada no tema da mensagem de hoje, né? Temos a família perfeita, irmãos? O que é que os irmãos acham? Sim ou não? Estão com vergonha de dizer se temos sim ou não? Mesmo sendo cristão, você tem a família perfeita? Não temos. Ok? Certinho? Nós não temos a família perfeita. É um erro pensarmos que nós temos uma família perfeita. A nossa filosofia aqui da igreja, né, que temos trabalhado já há um tempo, pregações, nós somos uma igreja em transformação. Pessoas em transformação não são perfeitas, porque logo, se são perfeitos, não precisa transformar nada, já estão perfeitos. Então nós somos uma igreja em transformação. A igreja de Cristo hoje na terra está em transformação. Então logo, se pessoas errarem, fazem parte da igreja, ou na casa, ou na família, isso quer dizer que, né, nós não somos perfeitos e estamos passando por esse processo. Não tem nenhuma família perfeita na Bíblia, irmãos. Não tem nenhuma família perfeita na Bíblia, né? E uma coisa que eu me perguntei também, que vale a pena a gente pensar, é o que torna uma família ali melhor, irmãos. O que é que torna uma família melhor? Qual que seria a resposta para isso? Se não somos perfeitos, você e eu não somos, estamos sendo transformados, e não há nenhuma família, nenhum cristão perfeito. A gente está no caminho de um processo de mudanças e santificação. Mas o que é que torna você melhor? Como é que você poderia responder isso? O que é que torna você melhor? Eu trouxe aqui um comparativo para você pensar do Antigo e do Novo Testamento. E você pode acompanhar aí também na telinha. Olha só, irmãos. Vamos pensar o que é que torna a gente melhor, né? No Antigo Testamento, está ali. Qual o primeiro livro do Antigo Testamento, irmãos? Onde tudo inicia? Gênesis, ok? Certo? Livro de Gênesis, onde tudo inicia. Em contrapartida, a gente encontra no Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto. Qual o primeiro livro que inicia? Mateus. A gente percebe que ambos livros, isso é muito legal você perceber isso, porque é uma análise bacana para você pensar. Na Antiga Aliança, a gente percebe que o mundo inicia com uma família, né? Está lá a família de Adão e Eva, e depois proveniente vem seus filhos. No Novo Testamento, Nova Aliança também começa com uma família. Tira a genealogia de Jesus, mas ali o impacto vem de uma família específica. Qual que é a família? A família de Maria e José, que está sendo ali constituída, né? Ambos estão noivos, né? Lembra? Maria, desposada de José, e ali recebe a missão de ser a mãe do Salvador, né? Foi agraciada ali. José é noivo de Maria, né? Uma jovem Maria. Ambas famílias começando, iniciando, e eu achei interessante uma coisa. Parei para pensar um pouquinho e eu vi assim uma clareza de Deus sobre essa pequena análise, né? Esse paralelo aí entre o Antigo e o Novo Testamento. Gênesis inicia com a família, o antigo mundo, a antiga era. A Nova Aliança inicia com a família. Os filhos da primeira família, irmãos, eles foram como o próprio casal foi criado perfeito. E a gente percebe que Adão e Eva, depois dos erros, né, os pecados, e ali saem do jardim, saem da casa, eles ficaram imperfeitos. Em contrapartida, Maria e José eram pessoas obedientes, a palavra de Deus diz. Eles eram imperfeitos, eles não eram perfeitos, José e Maria, mas eles eram pessoas que tinham uma obediência e eram tementes a Deus, né, como noivos já. E ali ambos receberam essa missão de ser ali os pais ali, a mãe ali, né, Maria, do Salvador, que é o Cristo. Então eles eram imperfeitos, mas passaram a temer e obedecer. Então já vem de uma ótica diferente. O Antigo Testamento, um casal que depois da perfeição vira imperfeitos. E tudo que vem após dele, vem tudo imperfeito, que até chegar em nós. No Novo Testamento a gente vê ali um casal que também é imperfeito por natureza de Adão e Eva. A gente sabe, conhece bem essa teologia aí, né? Até Paulo falando sobre isso, o apóstolo Paulo. Mas eles têm uma característica diferente. Eles têm a bênção de poder temer e obedecer a Deus. Então logo eles vão ter características ali diferentes. Tudo que vem após desse casal ali, uma vez, né, ambos ali juntos. Os filhos do primeiro casal no Antigo Testamento, onde tudo inicia, eles vieram também imperfeitos, né? Lembra? Irmão matou irmão, e começa a bagunça, começa a cidade, começa um monte de coisa. Quando a gente olha em contrapartida no Novo Testamento, um casal que surge ali
de temor e obediência a Deus, a gente percebe que veio um Filho perfeito, né? O Cristo. Aquele que foi enviado dos céus para nós, para morrer pelo nosso pecado. Também teve outros irmãos, a gente encontra irmãs de Jesus citada no texto sagrado, como também os irmãos de Jesus, 4 irmãos pelo menos, mas pelo menos o Cristo veio perfeito. Eu queria que você guardasse muito isso. Do Novo Testamento, um novo entendimento de mundo, vem um casal que dali surge, né, pela ordem divina e não de José e Maria, né, uma pessoa que é perfeita, que é o Cristo, né, a qual nós o adoramos e celebramos. Bom, se a gente entendeu isso no início, né, do Antigo e do Novo Testamento, no final do Antigo Testamento, qual é o último livro, irmãos? Livro de Malaquias, ok? Livro de Malaquias. E qual é o final do último livro do Novo Testamento? A gente encontra o livro de Apocalipse, na ordem que geralmente a gente tem aí, na ordem bíblica, né? Se a gente parar e perceber, observe que no Antigo Testamento a primeira família inicia perfeita, depois se perde, e os filhos e tudo consequentemente, e o final do Antigo Testamento continua com problemas, a antiga aliança continua com problemas, porque a gente encontra ali um contexto de Malaquias, sacerdotes errando, pecando, oferecendo sacrifício, Deus falando sobre divórcios, Deus falando sobre adultério, Deus falando sobre os pecados de Judá e por aí vai. Ou seja, o Antigo Testamento inicia perfeito, a obra da família perfeita, depois se perde e o Antigo Testamento finaliza, né, imperfeito. Continua os erros, continua os problemas. Famílias imperfeitas. E no Novo Testamento, quando a gente olha em contrapartida, o final do Novo Testamento, a gente vê um Apocalipse. Existe uma previsão futura da parte de Deus, um caráter de profecia, que vai ter o quê? Uma família perfeita. Apocalipse 21, Apocalipse 22, fala que vai ter uma família chamada igreja, que vai ser perfeita, imaculada, santa, justa, transformada, plena, e habitará e morará com o Senhor ali para todo sempre em uma terra agora restaurada. Você consegue perceber essa análise em linha do tempo? Do que iniciou, do que se perde, do que para aqui no Antigo Testamento e continua com uma família diferente, com um filho Jesus diferente, perfeito, e caminha ali para o encerramento da eternidade, né? Não é nem encerramento, é uma continuidade da eternidade ali, uma família diferente chamada igreja, que viverá para todo sempre com o Senhor, o amado ali da alma para todo sempre. Então, irmãos, isso quer dizer que enquanto nós estivermos aqui, não chegar esse tempo do Apocalipse, a gente vai estar ainda imperfeito. Ou seja, sujeito a errar, sujeito a pecar. E isso é muito importante você entender, porque quando você pensar em relacionamento, casamento, você está casando e se relacionando com uma pessoa o quê? Imperfeita. Sou cristão, mas eu sou imperfeito. Eu ainda não sou certo 100%, eu não sou transformado 100%. Eu estou caminhando para uma mudança que onde as imperfeições elas precisam sair por causa da essência de Jesus, a qual eu sigo, e eu estarei ali sendo, né, uma nova criatura a partir dele. Então, essa imperfeição ela não tem lugar junto a mim. Ela precisa sair porque a ideia é uma nova identidade em Cristo. E para os irmãos entenderem, tem um texto muito bacana, você pode visualizar ali ou na sua Bíblia, Efésios 2, 17 ao 21, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha de quem família você faz parte. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você é membro da família de Deus. Edificados sobre um fundamento dos apóstolos, irmãos, a fé, a doutrina, e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, você faz parte dessa família que tem esses aspectos, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se, não que já é, para tornar-se, essa família está se tornando um santuário santo no Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui, ele está dizendo quem? Ele veio. Quem foi que veio e anunciou? Jesus. Está ali. Ele veio e anunciou a gente, irmãos, a igreja de Éfeso, todos
toda a nação está sendo proclamada, e todos os povos, né? O evangelho vai ser pregado. E ele anunciou, e por meio dele, né, nós temos acesso ao Pai por causa do seu sacrifício, por meio do seu Espírito. Então nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais como antes, que a gente não tinha pertencimento à família de Deus, nós tínhamos um abismo entre Deus e nós, devido aos nossos erros. Agora vocês são concidadãos dos santos. Você crê nisso? Que você tem uma cidadania celeste? Você crê que em Cristo você tem uma cidadania celeste, não só aqui, mas eu tenho uma cidadania celeste por causa de Jesus, a qual eu sirvo. E você, diante disso, você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Ou seja, irmãos, o que a gente pode entender de uma família perfeita? Não existe uma família perfeita se não for essa família que se aproxima de Deus. Não tem família perfeita que não é essa que se aproxima de Deus. Porque quem é a única pessoa perfeita que você conhece? Seu pai e sua mãe é perfeito? Você é perfeito? O pastor é perfeito? A minha família é perfeita, os meus avós foram perfeitos, ou são, enfim, é você, sua família, ninguém é perfeito. Mas quando a gente se aproxima de Deus, a nossa tendência é nos tornar melhores. Nos tornamos melhores por causa dele, então a gente aprende a melhorar nas coisas que nós erramos. Então, por isso que a família de Deus torna-se um santuário santo no Senhor, em Cristo. Quanto mais a sua família se aproximar dele, quanto mais o casal se aproximar do Senhor, quanto mais o relacionamento tiver no Senhor, quanto mais os filhos estiverem no Senhor, quanto mais a casa estiver no Senhor, quanto mais toda a família estiver no Senhor, a gente vai ter uma família de bem-aventurança, irmãos. Tem uma frase aí, posterior a esse texto que eu coloquei: o modelo de vida Jesus é perfeito. Quem não vive modelo Jesus jamais será perfeito e tampouco pertencerá à família de Deus. Posso ir para a igreja, mas eu não pertenço à família de Deus se eu não sigo o modelo perfeito Jesus. Eu posso, irmãos, ter os meus projetos, os meus modelos, as minhas diretrizes, mas se não seguir o modelo Jesus, eu jamais serei aperfeiçoado, porque eu não tenho como aperfeiçoar em mim mesmo. Porque como pode, se um ser imperfeito, sair daqui perfeição? Como pode você, sendo imperfeito, família imperfeita, sair da própria família perfeição? Então a gente se aproxima de quem é perfeito e logo nós também nos tornamos, quando a gente escolhe viver o modelo de vida Jesus. Então quanto mais a família se aproximar de Jesus, melhores seremos. Você concorda com isso? Você tem se aproximado de Jesus? Você tem se aproximado e tem se aperfeiçoado, tem melhorado como esposo, marido, cônjuge, relacionamento, noivo, namorado, enfim. Você tem se aproximado, tem melhorado? A gente consegue perceber essas melhoras, irmãos. Tem alguns dados aqui que é impossível a gente não mencionar, irmãos. Fiz algumas pesquisas para a gente poder pensar sobre alguns aspectos importantes sobre famílias que são aperfeiçoadas e melhoram e resolvem conflitos, têm maturidade, sabem lidar com os problemas. E um dado importante que eu achei aí está no site Veja, em 2018. Olha que interessante esse dado. Não sei se dá para você ver, mas depois eu vou compartilhar com você. Pessoas religiosas vivem mais, aponta estudo. Pessoas religiosas. E aí não entram muito no mérito do cristianismo, né? Porque para não serem muito tendencioso. Então dá aquela mesclada, né? Muitos, então, religiosas no total, né? Mas não especificamente somente o cristianismo. Mas olha que interessante. Esse estudo foi feito em 2018, né? Foi publicado por uma revista nos Estados Unidos. E as pessoas tendem a viver mais, entre em média 5 a 10 anos a mais do que as pessoas que não têm uma fé. E eu trago aqui a fé em Cristo Jesus, né? Qual nós adoramos e estamos centralizados nele, nessa pedra angular, né? Nessa coluna que é ele. Então pessoas que não têm uma vida, um caráter cristão, não seguem nada, não tem compromisso com algo que é perfeito, está acima de si, segue apenas seu modelo, a sua tendência é viver menos. Por quê? Porque não tem princípio nenhum. Vai viver as imperfeições da sua própria convicção, do seu próprio olhar, das suas próprias diretrizes.
Não vai ter cuidado com o corpo, não vai ter cuidado com a alimentação, que a gente é templo e morada do Espírito Santo. Não vai ter abstinência, não vai ter descanso nenhum, você vai querer ralar, trabalhar, não vai ter nada disso. Então logo você vai se perder e vai viver bem menos do que muitas pessoas que têm diretrizes sábias, princípios sábios para a vida humana, que viverão muito mais tempo. Uma outra pesquisa, irmãos, eu coloquei aqui, olha só, esse aqui da UOL, em 2019, uma pesquisa feita de um estudo de um instituto aí, de ciência, psicologia. Pessoas religiosas se consideram mais felizes, diz um novo estudo. Eles fizeram um estudo em cerca de 26 cidades nos Estados Unidos, e é interessante que eles pesquisaram, aliás, não só nos Estados Unidos, em outros locais também. E eles pesquisaram e fizeram alguns questionamentos, uns formulários e tal, e eles responderam que, devido à fé do que eles vivem e creem como base de vida, eles se sentem mais felizes. As pessoas pesquisadas, que foi feita pesquisas, né, que foram realizadas pesquisas, elas se sentem mais felizes do que outras que não são, que não têm a fé, que não têm um caráter de seguir uma base de vida, um caminho, não tem nada, segue apenas o que pensa e o que acredita, a sua verdade, e não a verdade de Deus. Então elas são menos felizes. As mais felizes são que têm um aspecto aí envolvido com caráter religioso, fé, e acreditam e seguem alguma coisa, alguma base de fé. Um outro dado importante que eu queria trazer para os irmãos, o site da Guia-me, né, em 2022, esse aqui é interessante também, irmãos. Presta atenção, você que é jovem, viu? Casar jovem e sem seixo, para não falar outra coisa aqui. Tem muitos que acham que é escândalo até, né? Falar disso, algo que Deus criou, né? Mas casar jovem, né, e sem sexo, irmãos, antes do casamento, diminui chances de divórcio, diz pesquisa. O Instituto nos Estados Unidos, né, fez essa pesquisa realizada com jovens de vários lugares, entre eles homens e mulheres e tal, e casais que seguem uma base, um caminho, uma verdade, uma vida, que segue o princípio, né, em relação à crença, uma base de vida, e não quebra esses princípios, ou seja, não fazem coisas imorais perante Deus, né, perante uma ordem nesse caso. Então essas pessoas, ela tem um índice menor de divórcio, ou seja, cristãos que não se divorciam, né, com essa facilidade, apesar de vários indicadores ter aumentado, e até alguns momentos, alguns dados parece que aqui parou com pessoas que nem servem a Deus, parece que o negócio deu uma desmantelada. Mas não é porque o fato de ser cristão, é porque faltou a obediência nos princípios, faltou fazer o que era certo. Então, observem que, ou seja, casais que casam muito mais novos. Você quer casar novo? Sem quebrar os princípios, a tendência é ter um bom relacionamento, um bom casamento, se segue os princípios. Então, isso é um dado bem interessante. E aqui, irmãos, antes da gente entrar em dois pontos importantes que a gente aprende com o Salmo 128, eu trouxe a história de dois caras. Eu queria que você prestasse atenção muito nisso. É muito importante para nós. Não sei se você ouviu falar na história de Jonathan Edwards. E esse cara aqui chamado Max. Olha que interessante, irmãos. Ambos viveram praticamente no mesmo tempo, né? Nos Estados Unidos, na cidade dos Estados Unidos. Tem uma árvore genealógica para você entender a diferença de um cara que serve a Deus, um pai de família que serve a Deus, uma coluna que serve a Deus, tem uma estrutura em Deus, e um cara que não serve a Deus e é ateu. Isso aqui foi uma pesquisa feita de um pesquisador nos Estados Unidos depois da morte deles, e chegaram nessa conclusão depois de algum ano. Isso aí tem artigo, isso aqui é real, irmãos. Jonathan Edwards, eu coloquei aqui um pequeno trechinho da vida dele. Esse cara que foi um cristão, um pastor, ele foi um pregador congregacional, irmãos, teólogo, enfim, um grande cara na parte da missão. Muitas pessoas se converteram com o trabalho dele na cidade, enfim, contribuiu muito com a teologia, esse cara aqui, Jonathan Edwards. Por outro, quando você vai ver a vida dele, do que foi pesquisado, guarda isso: uma família que serve a Deus, uma família que não serve a Deus, uma família que segue princípio, uma família que não segue princípio, que no caso aí é o ateu. Olha a diferença da família que serve a Deus na pesquisa dessas duas famílias, para os irmãos terem uma noção. Dos 1.394 descendentes de Edwards,
olha o que aconteceu com esses caras, essas pessoas, né, descendentes, família dele, né? Olha que interessante. 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 viraram senadores dos Estados Unidos. 30 juízes, veio da descendência de Edwards. 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade diversas, né? 75 oficiais do Exército, da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, veio da descendência do cara cristão, de um pai cristão, de uma família cristã, de uma esposa cristã. 80 altos funcionários públicos vieram da família de um pai cristão, de um casal cristão, com os valores cristãos. 250 formados em universidades. Irmãos, entre eles governadores de estados e diplomatas desses formados em universidades. Eles não, os descendentes de Jonatas, do cristão, do pai da família cristão, não custaram prejuízos para os Estados Unidos, para os estados, porque viveram uma vida em ordem. Uma vida em princípio, não trouxe problema para o Estado, não trouxe desavença para o Estado, não trouxe problemas que venham gerar desordem e problemas que venham dar custo, né? Nesse sentido, para o Estado. Quando a gente olha do cara ateu, do cara que viveu em contrapartida, né, com Jonathan Edwards, inclusive esse cara ateu, ele bateu de frente muita ideia, né, e pontos relacionados à fé cristã, e do próprio Jonathan também. Olha que interessante. Esse cara, irmãos, do que encontra da vida dele é o seguinte: 310 pessoas morreram como indigentes. Ele era ateu, casou com uma mulher também ateia, ambos não acreditavam em Deus. 150 pessoas foram criminosas, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jacques custaram ao Estado, né, Estados Unidos ali, cerca de muito dólares, irmãos. Mais de $1 milhão. Vocês conseguem perceber, irmãos? Vocês conseguem perceber a diferença quando a gente olha de uma família que é cristã, os valores e legado que vai deixando? Se você fosse fazer a sua árvore genealógica, de onde você vem, seus avós, se você tiver informação de avô, de avó, do pai, da mãe, chega até você, e depois de você, seus filhos, como é que caminha isso? Como é que está desenvolvendo tudo isso? Você percebe que um lar que tem raiz, que tem princípio perfeito, gera na família de Jonathan Edwards, aquele cara, dessa parte lilazinha aqui, que tem um monte de legado deixado, e pessoas que contribuíram com a sociedade de maneira significativa, uma vida ordenada. Quando a gente olha para o outro cara, a gente vê, não tem princípio, sigo o que quero, faço o que eu quero, sigo a verdade que eu quero, logo um monte de destruição, porque eu nem vivo e nem vou passar para a minha geração, através de mim, dos meus descendentes, filhos e por aí vai, nada, porque eu não estou seguindo nada. Logo vou passar também nada, vai continuar do mesmo jeito e eles vão viver umas desordens na vida e vai resultar em nada na vida deles, irmãos. Irmãos, você segue o Senhor? Sua casa, sua família segue o Senhor? Seu relacionamento é firmado nele? Seus filhos são firmados nele? Você deixa legado sobre essa rocha que é Cristo para as pessoas que vêm após você? Bom, irmãos, com isso eu quero compartilhar com os irmãos 2 pontos importantes, baseado no Salmo 128. Depois que você entendeu esse pano de fundo sobre família e família imperfeita, ou perfeita, né, que não existe, mas a gente caminha nesse processo. Como ter uma família melhor, ou como ter uma família bem-aventurada? Como, irmãos? Como a gente ter uma família melhor, uma família bem-aventurada? Em primeiro lugar, irmãos, para a gente ter uma família bem-aventurada, que bem-aventurado quer dizer feliz, né? A gente precisa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Esse texto aqui de Salmo 128, aliás, 6 versos, é um texto de Salomão, rei Salomão, filho de Davi. Esse texto era lido muito em momentos de casamentos, de cerimônias, peregrinações, eles recitavam, porque era uma bênção para toda a família. Uma bênção para o casal, bênção para os filhos, bênção para todos. Bênção para o relacionamento, bênção para todos. E por que a gente é bem-aventurado, a família se torna feliz ou melhor, né?
A gente se aperfeiçoa dessa perfeição que é o Senhor. Por quê, irmãos? Temei e andar nos seus caminhos. Observe o que diz o verso 1. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Irmãos, o texto não está falando, Salomão com a sua sabedoria, ele não está dizendo, olha, talvez você vai ser feliz. Talvez alguma coisa pode acontecer que você não seja feliz. Não, ele está afirmando que como é feliz. É um modo até comparativo, irmãos. A pessoa que anda no caminho e teme ao Senhor, um detalhe importante sobre temer ao Senhor, tem a ver com essa reverência, né? O ato de ser servo. Não adianta chamar Deus de Senhor se eu não sirvo, se eu não obedeço. Não adianta chamar Deus de Senhor se não há temor no meu coração. Se eu não entendo o que Ele fala, da sua importância e o valor que Ele diz para mim fazer. Que é para abençoar exatamente a minha vida, viver conforme o seu parâmetro, como a gente viu aqui, ter uma família bem-aventurada, como foi a família de Jonathan. Irmãos, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Eu preciso ser um servo no Senhor. Eu preciso ser um servo no Senhor, e daí eu sou feliz. Uma vez que eu tenho o princípio sendo dirigido na minha vida, né? A gente vê aquele Salmo 119, né? Um dos versos vai dizer, lâmpada para os pés, né? A tua palavra e luz para o caminho. Uma vez que eu tenho a palavra dirigindo a minha vida, logo eu não vou andar na escuridão. Logo a minha família não vai andar na escuridão. Logo o meu casamento não vai andar na escuridão. Logo eu não vou viver uma vida imperfeita para todo sempre. Logo vou deixar legado. Logo vai ter uma posteridade, né, do que Deus tem em relação a esses princípios de vida para todos depois de mim. Como é feliz, irmãos. Parece que Salomão está apreciando. Nossa, como é feliz, sabe? Parece que eu estou vendo um casal, uma família, ele parece que ele está olhando assim, dizendo, nossa, parece que ele respira. Como é feliz aquele que tem o Senhor, aquele que teme o Senhor. E ele diz também, como é feliz aquele que anda, né? Como é bem-aventurado aquele que anda no seu caminho. Irmãos, se o seu caminho sem Deus, imperfeito, tornasse você perfeito ou tornasse você feliz, a gente não estava vivendo tais sofrimentos que a sociedade, de uma maneira universal, está vivendo. Se você parar e olhar toda hora, isso seja para o cristão ou não cristão, seja você temente ou obediente, vai vir sofrimento sim. A gente falou aqui de outras vezes sobre sofrimento ano passado. Vai vir sofrimento. Agora a diferença é, como é feliz, mesmo em meu sofrimento, aquele que teme ao Senhor. Contei testemunhos aqui, na morte é diferente, irmãos. Na doença é diferente quem teme ao Senhor. Quando a enfermidade vem, quando o câncer vem, quando o problema de saúde vem, quem teme ao Senhor tem uma perspectiva diferente sobre tudo o que está acontecendo. Quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos, por mais que o caminho do mundo, né, parece que caminha para um abismo, parece que cada vez mais, eu fiquei impactado em São Paulo com algumas coisas, alguns comportamentos de algumas pessoas, e eu fiquei, meu Deus do céu, onde é que tudo isso vai parar? Parece que cada vez mais o ser humano está virando, tá meio que, vamos dizer assim, né, está se rebelando contra Deus. E parece que um animal em si, irmãos, doméstico, me permita falar isso, para você entender a gravidade da coisa. Parece que um animal doméstico, domesticado em casa, talvez até seu cachorrinho, está melhor do que muito ser humano. Está mais obediente ao seu dono do que muito ser humano em relação a Deus. Está totalmente depravado. Então, se o meu caminho, queria que você entendesse isso, se o meu caminho me trouxesse alegria e felicidade plena para mim, para minha casa, irmãos, a gente estava muito bem. Todos estavam bem. Mas é porque que a gente sofre nesse mundo, irmãos? É porque o meu caminho não é o caminho de Deus. Isso aqui é uma promessa, irmãos, para quem crê. Quem teme ao Senhor e anda no seu caminho, irmãos, tem a bênção da alegria do Senhor, mesmo em situações difíceis. A gente pode ver isso em Jesus. A gente pode ver isso nos apóstolos. A gente pode ver na igreja, que é colocada numa estaca viva ali, queimada no fogo, no templo lá do imperador. A gente pode ver no Coliseu de Roma, os leões lá soltos, e o pessoal gritando e zombando de tantos cristãos, sendo perseguidos por leões, e eles cantavam hinos e sendo devorados por leões, e eles eram felizes, em meio a sofrimento, a alegria do céu. Irmãos,
Eu tenho certeza que você segue e pensa sobre isso. Você precisa aperfeiçoar a sua família no temor do Senhor. Você precisa aperfeiçoar a sua família, ou sua futura família, e andar no caminho do Senhor. Por quê, pastor? Porque é esse caminho que nos dá alegria. Porque é esse caminho, irmãos, em meio a esse mundo aqui tenebroso, é esse caminho que nos permite viver princípios diferentes do meu, do seu, que permite viver coisas diferentes que a gente não viveu, que permite colocar valores que vamos deixar para outras pessoas depois de nós, e elas seguirão esses valores, e pela graça e misericórdia de Deus elas terão vida diferente, igual a nossa, igual como foi a família de Jonatas, como a gente viu aqui alguns exemplos. Ou seja, feliz é aquele que teme o Senhor e que anda no seu caminho. Irmão, se tem alguém que teme o Senhor e anda no caminho do Senhor e está vivendo de uma forma infeliz, tem alguma coisa errada. Você pode viver triste, ter momentos, ter sofrimento, mas se isso peregrinar, né, vamos dizer assim, se isso está de uma maneira enraizada no nosso coração, uma tristeza que não sai de nós durante anos, tem alguma coisa que está errado comigo. Porque um do fruto do Espírito Santo em Gálatas 5 é a alegria. Quando a gente teme ao Senhor e anda no caminho dele, a gente tem alegria, a gente está sobre o olhar e a luz da palavra, que nos dá esperança, que nos dá fé, que nos dá paz ao nosso coração. Então, se tem alguma coisa dentro de mim que não permite enxergar essa alegria, está faltando alguma coisa comigo, não é com Deus, é comigo. É com o meu olhar em relação a isso. Pensa na peregrinação, o povo ia no templo e cantando essa canção, oração, Salmo 128, e eles de repente caminham distância de peregrinação, falando de como é bom, como é alegre aquele que teme e anda no caminho do Senhor. Irmãos, a Bíblia fala que existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis a diferença de quem serve e quem não serve. Vereis uma diferença da família que serve e de uma família que não serve. Da família que obedece, que tem o temor do Senhor, e da família que não obedece, que não tem o temor do Senhor. Então aquele que teme é servo. Senhor, o que o Senhor diz é importante, eu vou cumprir. E aquele que anda no caminho do Senhor, ele está atento às situações e detalhes que irão percorrer na sua vida e seguirão esses princípios, custe o que custar. Seja perder ou ganhar, seja alcançar ou conquistar alguma coisa, seja que me tire alguma coisa ou que faça ganhar alguma coisa. Mas eu preciso andar no caminho dele e atender o que ele tem para mim. Aí sim será feliz aquele que teme e que anda no caminho do Senhor, irmãos. Você consegue perceber isso? Quem teme anda no caminho do Senhor. A palavra de promessa é que você é bem-aventurado, irmãos. Você sabe quantas horas Jonathan Edwards estudava por dia? 14 horas, irmãos. Entrou logo cedo, garoto, adolescente, levava a Deus a sério. Pessoas que levam as coisas a sério. Por isso que aquele indicador de jovem casados, né? Cedo, quando segue o princípio, as coisas são diferentes. E eu tenho isso por prova. Pessoas que eu acompanhei aqui, eu que acompanho, do quanto tem uma qualidade diferente quando segue princípio, sabe? A casa está alicerçada, não é no meu caminho, em rocha minha, está alicerçada no Cristo. Uma vez, um ateu me perguntou e disse: pastor, esse tempo eu estava com cerca de uns 10, 12 anos de casados, mais ou menos. Hoje eu tenho fazer 15 anos de casado com a minha esposa. E ele falou assim: cara, qual que é o segredo do seu casamento? Ele me perguntou isso. E eu falei, um jovem tal, namorando, eu falei: cara, o segredo do meu casamento você não vai acreditar, mas é isso. E não é segredo, está escancarado para qualquer um. De ver isso na Escritura, o segredo é Jesus. O segredo é isso, irmãos, andar e temer, andar no seu caminho, viver o princípio dele, é a casa na rocha sobre ele, é viver conforme a vida que ele é, os dois seguirem os mesmos caminhos, ninguém tem um caminho diferente. Entre o casal, você tem o seu caminho, eu tenho o meu caminho, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida. Você segue a sua verdade, eu sigo a minha verdade, isso vai dar problema. O segredo está aí, a gente vai errar, vai discutir sobre alguma coisa, vai desentender sobre alguma coisa, vai acontecer, mas quando acontecer, a gente passa pelo mesmo crivo. Vai afinalando, sabe? Vai afinando a coisa. Os dois têm que ir, porque a gente segue o mesmo caminho, Jesus. A gente segue a mesma verdade, Jesus. Então, vai se entendendo. Por isso que o índice de divórcio é menos, né? Apesar de tantas coisas aí erradas que a gente vê.
Mas é isso, irmãos, o primeiro ponto é isso. Como ter uma família bem-aventurada? Temer no Senhor, temer o Senhor e andar no caminho do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por fim, irmãos, último ponto aqui, importante para nós. Como ter uma família bem-aventurada, a gente precisa confiar nas suas promessas. Você confia na promessa do Senhor? Você confia na promessa do Senhor para sua vida, sua família, sua esposa, seu esposo, seu noivo, sua noiva, seus filhos? Bom, se você confia, olha o que Salomão fala a partir do verso 2. Só promessa, irmãos. Quando a gente teme ao Senhor e anda no seu caminho, primeiro, guarda isso. Você comerá do fruto do seu trabalho. Primeira coisa. É interessante a gente pensar que parece que quando Salomão está falando, dizendo isso, eu creio que o Espírito Santo está usando de sabedoria, parece que ele está falando para o homem, a promessa para o homem, a promessa para a mulher e a promessa para os filhos. E a promessa para o homem é que quando você teme e anda no caminho do Senhor, né, você vai comer do fruto do seu trabalho. E eu coloquei até ali, de certa forma, nesse segundo ponto aí, comer do fruto do seu trabalho é comer do fruto do que eu faço, do que você faz. Você vai comer do fruto do que você faz. Você não vai comer do fruto do que Deus fez, você está comendo do fruto do que você vai fazer. Agora a questão é, como é que eu vou ser feliz, como é que a minha família, o casamento, enfim, tudo isso, que a gente está agregando aqui esse pacote combo, se eu não tenho um caminho legal, se eu não tenho princípios legais, eu vou comer de que fruto? Logo o fruto vai ser ruim, meu irmão. Vou plantar coisa ruim, como aconteceu com a família do outro abençoado, que veio desgraça em cima de desgraça, famílias se perderam, prostituição, um monte de coisa. Ou seja, se eu não te andar no caminho e se eu não temer ao Senhor, então eu vou comer de nada, de nenhum fruto, não vai ter fruto bom para nada. A gente vai viver mais ou menos, vai ter filhos mais ou menos, vai ter família mais ou menos, vai ter casa mais ou menos, vai ter as coisas mais ou menos. Agora, meu irmão, se você anda e teme ao Senhor, para o homem, você comerá do fruto do seu trabalho. E como é bom isso aqui, irmãos, quando você trabalha e que às vezes você recebe seu dinheirinho ali, e né, sua renda, e que às vezes no outro dia já não tem muita coisa, né? E tanta coisa que já mais atendeu sua necessidade do que você faz. Mas em contrapartida, enquanto você faz, olha a promessa de Deus, irmãos. Enquanto você faz, Deus faz também. E o texto vai dizer aqui, você comerá do fruto do seu trabalho e você será o quê? Feliz e próspero. Enquanto você faz e come do fruto do seu trabalho, Deus permite e nos dá a bênção da gente ter felicidade, né? Alegria nele e ter uma bênção da mão dele sobre nossa vida, sobre nossa casa, quando eu temo e ando no caminho do Senhor. Então tem coisas que eu faço, eu vou trabalhar, vou correr atrás, eu vou fazer o que é preciso, né? Deus deu plano, sabedoria ao ser humano para isso, mas tem coisa que só Deus faz. Como, por exemplo, a bem-aventurança, só Ele pode fazer isso com nossa vida, abençoar a nossa vida. Ser feliz e próspero, só Deus. Você pode observar uma nação rica, irmãos. Pega a nação de Israel, compara com a nação brasileira. Vai ver a tecnologia que aquele pessoal tem. Vai ver a riqueza que aquele pessoal tem. Dificilmente você vai ver um judeu pobre. Dificilmente. A mudança está aqui. A mudança está no coração. Você vai ver uma galera que não quer trabalhar, não quer fazer nada no Brasil. Você vai ver que tem coisas, até padrões, jargões, em vários lugares do Brasil, de pessoas que não querem fazer nada. Quando a gente olha um judeu, ele trabalha domingo até sexta-feira, dia normal. A gente, quando chega sexta-feira, né, quer parar tudo e chega no domingo, parece na segunda, a gente quer folgar também. Acho que, irmãos, dependesse do brasileiro e dos servidores aqui, público, talvez trabalhasse um dia, ou dois, ou três, e olhe lá. Quando a gente olha para a nação de Israel, irmãos, muito bem sucedido, muito bem intelectualmente, financeiramente. Isso é porque, irmãos, tem princípio. A nação até hoje guarda princípios da Torá, importante, que é o nosso Antigo Testamento aqui, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles seguem princípios, eles têm percepções diferentes que a gente não tem. Eles andam num caminho que não é deles, eles andam num caminho de Deus. Tem complicações? Tem. Alguns não enxergam o Messias, o Cristo, como Jesus.
E nós já enxergamos, mas eles seguem princípios que nós seguimos da Bíblia, por exemplo. Né? Ali relacionado aos profetas, aos antigos, eles seguem totalmente. Então eles são felizes, irmãos. Apesar que muitos faltam a pessoa do Cristo, alguns já se converteram, né? O judaísmo messiânico, por exemplo, acreditam em Jesus. Mas, irmãos, tem coisa que é para você fazer. Enquanto você está fazendo, em relação a você, sua família, casamento, Deus também está fazendo. Se eu não fizer, também não espere que Deus venha fazer alguma coisa que é para mim fazer. Você comerá do fruto do seu trabalho, Paulo. Não é do trabalho de Deus, é do meu trabalho. E aí fica uma questão que eu queria que você prestasse atenção. Por que tem pessoas que não têm fruto bons? Eu já falei. Agora, por que tem pessoas que têm pouco fruto? É porque faz pouco. E faz sem o direcionamento de Deus. Por que tem pessoas que não colhem bons frutos e com qualidade magnífica? É porque não tem a luz da direção de Deus. Você lembra de Pedro sem Jesus? Passou a noite toda pescando e não pegou nada? Você lembra de Pedro, depois que Jesus prega no barco dele, ele lavando azeite? Vai lá, Pedrão. Lança a rede do lado direito. Lança a rede, pega um monte de peixe ao ponto de chamar os outros abençoados. Vem cá, os companheiros. Estava estourando as redes, irmãos. As redes estavam se rasgando de tanto peixe. Então, irmão, você precisa perceber que a gente come sim do nosso fruto. Isso é uma bênção, isso é uma promessa para o marido, para todos. Porém, tem coisas que só Deus faz enquanto você faz o que precisa ser feito. Deus faz a parte dele que precisa ser feita. E tem um detalhe importante, que isso tem muito a ver, essa felicidade, essa prosperidade, com coisas que tem a ver com com conquistas, irmãos. O texto está falando exatamente da gente ter conquistas. Quem foi Jonathan ali na história? Você percebeu quantas conquistas a descendência dele teve? Diante do legado, dos princípios que ele deixou? Agora, olha para nós e vê as suas conquistas, né? Diante do que eu ando, do que eu temo ao Senhor, diante do que eu como do fruto do meu trabalho. Não é do trabalho do meu irmão, eu como do fruto do meu trabalho. Não é do trabalho de terceiros, não é do trabalho da mão de Deus, do meu trabalho. Enquanto a gente vê pessoas desfrutando, né, de conquistas ali, que não há problema, não há pecado nisso, diante, né, da prosperidade de fato bíblica de Deus, e não algo aí como a gente vê pregado de fato, né? Mas a bênção de Deus nos alcança, irmãos. Quando você anda e teme a bênção, isso alcança você, e pela graça de Deus as conquistas sim vão acontecendo, para que você seja uma bênção e também possa abençoar outras pessoas. E não seja de uma maneira egoísta, né? E guarde todas essas coisas para si. Uma promessa importante para a mulher, irmãos, a gente encontra aqui. A gente precisa confiar nas promessas do Senhor. Andar, temer, mas confiar nas promessas do Senhor. Tem coisa que só Ele faz. O verso 3 vai dizer que sua mulher será como videira frutífera em sua casa. A parte A, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Irmãos, eu coloquei ali a videira nos tempos de Salomão, quando ele fala isso, lembrando que videira, né, é o fruto da vide, como diz também alguns textos, canções, é o pé de uva. E o pé de uva, para a nação de Israel, a videira, né, se você for olhar ali, simboliza muitos frutos. E no tempo de Salomão, ela representava essa prosperidade e bênção. Quando Salomão está dizendo que a mulher, quando o homem, né, a família ali teme ao Senhor e anda no seu caminho, a bênção é que a mulher seja como uma videira frutífera. Aí eu pergunto a você, quem é na Bíblia que a gente encontra que diz ser a videira? Quem é, irmãos, no Novo Testamento? Jesus. Interessante que a Bíblia não fala que o homem será como videira. Você já parou para prestar atenção nisso? Mas a Bíblia fala que a mulher será como uma videira. O que a gente olha e vê hoje? Um monte de videira seca. Mulheres secas. Mulheres sem frutos. Mães sem frutos. Mães que não têm fruto do Espírito Santo. Que não aperfeiçoou. Sabe, irmãos? Aquele fruto ali do Espírito Santo, alegria, paz, amor, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Aquilo ali tem que mexer com a gente, com as irmãs, com as mulheres, e você ser mais parecida com Jesus cada vez mais. É para você olhar assim para a sua vida e dizer, cara, eu senti um certo desprezo ainda, eu não estou bom como eu deveria estar. Eu preciso parecer mais com Jesus. A gente vê um monte de mães, irmãos. A esposa de Jonathan, eu não entrei em detalhes aqui por causa do tempo,
Irmãos, ela era uma pessoa cristã, esposa de pastor. Teve filhos criados no fundamento das Escrituras. Foram abençoados. Para Israel, uma videira frutífera simboliza pelo menos 3 coisas, irmãos: prosperidade e bênção. Você, como mulher, videira frutífera, é uma bênção para sua casa. Através de você também vem essa promessa de prosperidade para sua casa. A mulher tem um aspecto diferente do homem. A gente falou aqui de outras vezes como a gente lida com alguns dilemas da vida, de um caráter da mulher e no caráter do homem. Um outro ponto aqui que a gente percebe da videira, irmãos, que é comparado com Jesus, né? Também a mulher, a bênção específica para a mulher, irmãos: fertilidade e abundância. Irmãos, fartura mesmo. Bênção da gente poder ter essa dádiva de Deus para nós. A mulher vai ser abençoada ao redor da mesa. Uma terceira característica aqui da videira nos tempos de Salomão, que a gente observa, representando esses frutos espirituais, igual eu falei. Existe, irmãos, uma referência na casa que os filhos olham, que o marido olha e diz: nossa, que bom ver essa mesa frutífera, né, por meio da mão da minha esposa. Por meio da mão dessa mulher que o Senhor me deu e abençoou. Enquanto a gente está andando e temendo no caminho do Senhor, a mulher está sendo uma... Irmãos, pensa você como mulher cheia de frutos para dar, para oferecer. E que nunca cessa, nunca acaba. Enquanto você está alimentando pessoas do que você tem de Deus, mais frutos estão nascendo em relação a você e Deus. Ter prosperidade, bênção, fertilidade, abundância, frutos espirituais. Irmãos, isso aqui é o próprio Jesus significando para nós. Isso é o que Ele tem a nos dar, a nos oferecer, quando a gente anda e teme no caminho do Senhor. E por fim, irmãos, as promessas para os filhos. A mulher como videira, como Jesus. Os filhos, a gente encontra aqui a última parte do versículo 3, diz que os filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da mesa. Broto de oliveira, irmãos, oliveira é a olívia, o óleo de oliva, azeite. São as azeitonas, os pés de azeitona. Coloquei até uma imagenzinha ali. Irmãos, em um raminho ali de uma oliveira, um pequeno brotinho de oliveira, nasce muita azeitona. Nasce muito frutos, vamos dizer assim, um raminho. Ou seja, se a gente associa na visão de Salomão, pensando no seu contexto social da época, e pensa que os filhos são como o broto ali, os rebentos ali de oliveira, irmãos. Pelo menos alguns pontos a gente pode pensar no tempo de Salomão. A gente pode observar a mesma coisa: a prosperidade e bênção representava a oliva, o azeite, né? As azeitonas. Fertilidade e vitalidade, os filhos terão vigor e prazer pelas coisas de Deus. Terá proteção e cuidado, porque representava isso também nos tempos bíblicos, e uma herança e um legado, e a gente vê isso nos testemunhos. A gente vê isso nos testemunhos. Você pode observar os pais que andam num caminho e que os filhos andam num caminho, as pessoas no mínimo vão dizer: nossa, você tem um seu filho diferente. Se realmente anda no caminho e obedece, nossa, seus filhos é diferente. Quando o meu filho talvez está lá num boteco, fazendo alguma coisa que não é bom para a vida dele, né? De repente seu filho está lá na igreja ajudando ou fazendo alguma coisa, tocando um instrumento, está abençoando a igreja, está servindo, né, as pessoas. Ou seja, irmãos, isso aqui, herança e legado, representa os brotos de oliveira, os filhos, nossos filhos. E é incrível como Salomão termina, irmãos. O final ali, sobre a gente confiar nas promessas do Senhor, teremos uma família bem-aventurada. Porque tem coisa que Ele faz, mas tem coisa que eu faço quando eu ando e temo no caminho dEle. O final do texto, irmãos, a partir do versículo 4, vai dizer assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Estava olhando o texto, ele dá uma ideia muito conclusiva. Ele está dizendo assim: se você teme e você anda, então isso vai te acontecer. O quê? A mulher será como uma videira. Os filhos como brotos de oliveira. A mulher como videira frutífera, os filhos como brotos de oliveira. Então terão essas bênçãos ao redor da sua casa, ao redor da mesa. E observe que tem muito mesa. Eu falei aqui um tempo atrás, numa ceia, ano passado, falando sobre a mesa. Irmãos, para um judeu,
A mesa é um símbolo muito importante. Para muitas comunidades, nações, não ter a mesa, que é o significado, né? Ter a mesa significa comunhão, a unidade, o estar junto, né? O relacionamento, do comer junto, do compartilhar, da partilha, da entrega, da conversa. O faltar a mesa, você percebe que a bênção é ao redor da mesa. A ideia de transbordar, irmãos, é a ideia de todo mundo estar junto à mesa e a mulher transborda seus frutos, os filhos transbordam seus frutos. E o homem come do seu fruto, daquilo que põe na sua mesa, na sua casa. Você percebe, irmãos, que está tudo, quando a gente não segue, não teme, anda, está tudo alternado. Parece que a gente esqueceu que tem um Deus que prometeu coisas a nós. E a gente quer autossustentar. Enquanto a gente come do nosso fruto e a gente chega um momento que descansa nele, ele provê coisas que são necessárias a nós, porque prosperidade e alegria só ele pode nos dar, irmãos. Chega um momento que a gente se sente incapaz de alguma coisa. Você pode ver pessoas que têm muita riqueza, qualquer coisa, um momento a gente se sente impotente. A gente se sente incapaz, insuficiente. E só em Deus a gente consegue isso. Ou seja, ele conclui, irmão, dizendo: se você faz isso, você não tem como não ser abençoado. Pastor, o senhor está pregando aqui prosperidade? Não, irmão. Estou pregando o que é bíblico. Quem anda e teme tem a bênção de Deus. Quem não anda, não teme, vive mais ou menos. Quem não anda e não teme, vive mais ou menos. Tem filho mais ou menos, tem neto mais ou menos. O negócio bagunça tudo, irmãos. Irmãos, o homem que teme ao Senhor, é interessante que no versículo 6, aliás o 5, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Irmãos, aqui está dando uma perspectiva de redor, né? Sião era um dos locais, desde o Antigo Testamento, no tempo de Abraão ali, e percorre ali o Novo Testamento, entre Jerusalém, e parece que tá dando uma ideia de uma extensão, né? Como se fosse assim, Salomão está dizendo: olha, se você anda e teme, isso vai ser bênção para tua mulher, como uma videira frutífera. Se você anda e teme, seus filhos serão como oliveira, como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Mas assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Desde Sião, ele está falando de desde uma extremidade à outra, assim, você vai estar andando com a mão de Deus, pela graça e misericórdia ao seu favor, irmãos. Pura misericórdia do Senhor, não porque nós merecemos, mas pura misericórdia divina. Aí ele diz, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Irmãos, tem a ver com algo territorial, é exatamente o que aconteceu no testemunho da família de Jonathan. Tem a ver com uma posteridade, né? Das gerações que virão futuro ali, aquela posteridade, os filhos dos seus filhos, você vai ver os filhos, netos dos seus netos, e que haja paz em Israel. Salomão termina aqui esse salmo proferindo essa bênção aí na vida de todos aqueles que andam e temem ao Senhor. Irmão, eu não sei se você, mas pensa você chegar para uma certa idade, de repente vô ou vó, e você contemplar a bênção de você segurar um neto no colo. Isso aqui é uma promessa de Deus. Na pegada que o mundo está, dificilmente, primeiro, os casais vão ter filhos na pegada que estão, porque anda no seu caminho e não no caminho de Deus. Filho nunca foi um problema para casal nenhum. Pelo contrário, a gente vê que filho, a mulher que tivesse o ventre seco, né, como era considerado no contexto social da época, ela era uma mulher que tinha uma maldição. Filho nunca foi um problema, irmãos. Filhos nunca foram problemas. Ter filhos sempre foi uma bênção. O texto vai dizer que filhos são herança, é um presente. Filho nunca foi uma interrupção na vida de ninguém, nunca foi atrapalhar a vida de ninguém. Pelo contrário, para um judeu, quanto mais filho tiver, mais abençoado seria. Mais bênção, mais dádiva, mais herança Deus estava abençoando. Pensa cada filho daquele ali ser um Jonathan, como a gente viu ali na história, no testemunho, irmãos. O que é que ele vai contribuir com a sociedade, com a cidade, com as coisas que virão futura? Muito. Agora pensa a minha família ser como uma família de um ateu que a gente viu ali. Que desgraça vai causar à cidade, às pessoas, às famílias. Não vai deixar nada de bom. Você vai ver os filhos dos seus filhos e que haja paz sobre Israel. Eu te pergunto aqui, irmãos, para finalizar. A sua família teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? A sua família está sobre a rocha que é o Senhor? A sua família, ela anda no caminho do Senhor? Ou você está no seu próprio caminho?
Está no caminho do Senhor? Teme ao Senhor? Ou está fazendo de si mesmo o próprio Senhor e não o serve? E está andando no seu próprio caminho? Você pode crer nas promessas de Deus, que por mais que eu coma do meu fruto, mas assim Deus tem promessa para a minha vida, Deus tem promessa para minha esposa, Deus tem promessa para os meus filhos, Deus tem promessa para minha casa. Deus é um Deus que tem promessa e cumpre as suas promessas. E eu finalizo aqui dizendo, irmãos, a sua família é um projeto seu ou é um projeto de Deus? Foi a primeira pergunta e a última pergunta que eu fiz desde a primeira pregação que eu ministrei. A sua família, você está vivendo, o seu casamento, a sua família, as suas colunas, as suas bases, é algo de Deus ou é algo que eu estou criando por mim mesmo? Estou criando filhos sem saber de nada de Deus, estou criando filhos sem conhecer o que é casa do Senhor, casa de oração. Estou criando filho, não congrego, não leio, não medito, não oro, não obedeço, não sou fiel. Estou criando tudo do meu jeito. Sua família é um projeto seu ou é um projeto de Deus? Sua família é bem-aventurada? Sua família é feliz, irmãos? Mesmo em um mundo desse, sua família é feliz? Eu quero te convidar a você ficar em pé, se assim você quiser, para a gente entoar uma canção ao Senhor. E eu queria que você meditasse um pouquinho na letra dessa canção. E eu queria que você lembrasse que você faz parte da família de Deus. Sua família hoje pode ser imperfeita. Talvez tenham coisas para arrumar, para ajustar, para resolver. Tem coisas que precisam ser retiradas. Tem coisas que precisam ser acrescentadas. Mas eu quero que você pense sobre isso, em nome de Jesus. O que é que está faltando na minha vida, no meu relacionamento, na minha família? O que é que está faltando em relação às promessas de Deus, de eu crer que um dia Ele vai cumprir uma promessa da mulher, do homem comer do fruto do seu trabalho, ser feliz e próspero, da mulher ser bem-aventurada ao redor da mesa, como uma videira frutífera como Jesus, e dos filhos serem como rebentos, brotos de oliveira ali ao redor da mesa, irmãos. Você pode crer nessas promessas. Talvez os filhos hoje estejam distantes do Senhor. Talvez um dia você criou no caminho e ele perdeu o caminho, saiu do caminho. Porque a bem-aventurança é para quem anda no caminho, não é para quem está fora do caminho. E a gente sabe qual que é o caminho de Deus. Você sabe qual é o caminho de Deus. Para quem anda no caminho é bem-aventurado. Para quem não anda no caminho não tem bem-aventurado. Qual que é a garantia que você tem em si mesmo? Bem-aventurado é o que anda e teme ao Senhor, irmãos. Quem anda no Senhor e teme ao Senhor. Você pode desfrutar dessas bênçãos com certeza. E ainda tem muito mais que nem um olho ouviu, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus naquele grande dia, para a vida na eternidade, a grande família que se tornará perfeita, a igreja de Cristo, a família do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.